Olá, eu sou o professor Dr. Alexandre Moreira, coordenador do curso de Bacharelado em Esporte da Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo. Estou aqui hoje para apresentar para vocês alguns aspectos importantes que norteiam o Bacharelado em Esporte aqui na Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo. Antes de apresentar o curso propriamente dito, é importante destacar que todo o nosso projeto pedagógico leva em consideração o fenômeno esporte. O fenômeno esporte como um dos fenômenos culturais e sociais de maior relevância dos séculos 20 e 21, que merece ser estudado academicamente, face às constantes necessidades de evolução no desempenho de atletas, dos mais diferentes níveis, e o envolvimento de parcelas cada vez maiores da população mundial engajadas nas suas diferentes formas de manifestação. Dado o envolvimento de seres humanos dentro de seu contexto, pense que o esporte deve ser estudado à luz de várias abordagens, entre elas uma abordagem biológica, psicológica, sociológica, entre outras. Todas elas, porém, integradas horizontalmente e em determinado momento do curso, especificadas em função de particularidades dos grupos e ou das modalidades que, eventualmente, venham ser alvo desses estudos. Conhecimento a ser produzido, e, portanto, o conhecimento que deve ser ministrado, tem caráter eminentemente aplicado e tecnológico, com base numa formação geral que não deixa dúvidas quanto à sua extrema necessidade para o futuro profissional formado nesse curso. Dessa maneira, a ideia que prevalece na organização do nosso projeto é que deve haver uma sequência lógica de organização das disciplinas que são ministradas ao longo de todo esse processo. No primeiro momento, você cursará disciplinas de formação geral, tanto de caráter biológico quanto as de caráter eminentemente humanístico. Num segundo momento, serão oferecidas disciplinas de conhecimento específico, disciplinas que têm um conhecimento aplicado, seja de aplicação e estabelecimento de relações entre as disciplinas da formação geral e o esporte como um fenômeno mais amplo. As disciplinas aplicadas formam um outro conjunto, né, de disciplinas que também são oferecidas no nosso curso. Todo o conhecimento anterior aplicado especificamente a uma ou a um grupo de modalidades esportivas ou atividades relacionadas à prática esportiva, considerando diferentes níveis de praticantes, contemplando as diferentes formas de manifestação no esporte numa grande área chamada de educação física. Nesse último grupo, poderíamos considerar aspectos relacionados ao conhecimento técnico, ao conhecimento tático, físico, fisiológico e sociocomportamental de um determinado tipo de esporte ou de uma modalidade esportiva, ou mesmo no que tange a sua organização, elaboração, implementação e monitoramento de um programa de treinamento e exercícios de um indivíduo, independentemente e não necessariamente associado às modalidades esportivas específicas. Nesse sentido, portanto, caracteriza-se o aspecto de especialização do aluno do curso de bacharelado em esporte, fato que confere ao egresso, ao formando no nosso curso, uma formação única de qualidade para a prática profissional no esporte e na educação física. Até o momento, o curso de bacharelado em esporte da Escola de Educação Física e Esporte da USP tem a disciplina estágio curricular com a obrigatoriedade de 360 horas de estágio, segundo normas instituídas para a realização do mesmo, de acordo com a orientação geral de estágios da universidade. Além desse estágio obrigatório, o aluno poderá realizar atividades de estágio não obrigatório, o que propicia uma formação ainda mais completa para o mesmo. Aos alunos do curso de bacharelado em esporte, aqui da Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo,
é dada também a oportunidade de participar de diferentes áreas de pesquisa, em termos de iniciação científica, nos diversos laboratórios que compõem essa instituição, com possibilidades de atuação, vivência e experiência prática através de monitorias. O estudante terá a oportunidade de atuar em diferentes cursos de extensão, oferecidos para a comunidade, né, e organizados pelo Departamento de Esporte da Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo, assim como no Centro de Práticas Esportivas da Universidade de São Paulo. Além disso, são previstas a realização, por parte dos alunos, atividades acadêmicas complementares, com carga horária de acordo com as normas e resoluções concernentes aos cursos de graduação em geral. Num primeiro momento, nós temos um núcleo comum. O aluno vai cursar as disciplinas consideradas básicas e essenciais para o entendimento dos seres humanos dentro do contexto de atuação profissional futura, nas suas dimensões biológica, psicológica e sociocultural. Esse leque de disciplinas fornece tanto uma abrangência quanto uma profundidade de conhecimentos científicos fundamentais para que você tenha uma formação sólida consistente, né, para a sua carreira profissional. Você que irá trabalhar com seres humanos que participam, estão integrados ao esporte em suas diferentes formas de manifestação. No núcleo comum, chamado núcleo geral, o qual contempla os 4 primeiros períodos do seu curso, os 2 primeiros anos, você terá a possibilidade de cursar um leque bastante importante, sobre o qual se alicerçará toda a fundamentação específica que virá a ser realizada no que nós chamamos de núcleo específico. Vai permitir o aprofundamento do conhecimento científico e metodológico aplicado, cuja base foi estabelecida lá no núcleo comum, núcleo geral, capacitando profundamente o aluno na prescrição de programas de treinamento físico e esportivo para cada uma das capacidades e habilidades motoras, para toda a população que estiver envolvida nas diferentes manifestações esportivas, nos mais diversos locais e contextos, e além disso, vale ressaltar que a estrutura curricular contempla o conhecimento em áreas relacionadas ao marketing esportivo, à organização de eventos, à administração, coordenação de clubes, academias e demais locais nos quais se desenvolvem as atividades do esporte, assim como possibilita ao aluno adquirir conhecimento necessário em áreas relacionadas aos aspectos socioculturais. Olá, eu sou Flávia Bastos, sou professora do Departamento de Esporte, que é o responsável pelo desenvolvimento do curso em Bacharel em Esporte. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre a atuação, as áreas, as possibilidades de atuação, quem opta pelo curso de bacharelado em esporte aqui na EFE, né? A formação, isso já tem em outros vídeos, mas só para a gente relembrar, engloba aqui na EFE o estudo do fenômeno da atividade esportiva nos diversos segmentos da sociedade e em diferentes níveis do praticante, por exemplo, desde a iniciação esportiva até o alto rendimento. Então, a ideia, já no núcleo básico, se dá essa formação, ou se dá essa visão bem ampla e global da área, né? E isso vai possibilitar, então, a quem optar por esse curso, a pensar em possibilidades de atuação em diferentes locais. O que rapidamente vem à mente quando se fala de esporte é clube, federação, centros comunitários, escolinhas de esporte, centros esportivos, enfim, tem uma série de possibilidades na atuação na prática, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre que tipo de prática é essa da atuação, né? E também no estudo, na pesquisa, no desenvolvimento do conhecimento, com cursos de especialização, e mesmo na graduação, com iniciação científica, depois com continuidade em curso de especialização, até um mestrado, um doutorado, é uma possibilidade também de atuação, né?
O universo, como eu falei, das organizações esportivas é imenso, né? A gente tem procurado estudar e mapear aqui no Brasil, e também com base em outros países, mas basicamente a gente tem grandes setores de possibilidade de atuação, né? Um deles é o próprio setor público. Então, existem secretarias municipais de esportes, estaduais, e até a Secretaria Especial do Ministério da Cidadania, uma série de entidades e uma série de programas em que o bacharel em esporte pode atuar, desde, como eu falei, desde a iniciação até o treinamento, a prática de uma modalidade, a orientação, né, de novos praticantes, de todas as faixas etárias, até categorias master, desde a iniciação, enfim, até o alto rendimento. Então, esse é um caminho, né, de atuação na área pública. Normalmente, isso exige concursos ou a prestação de serviço através de algum projeto, então tem muitas possibilidades de atuação do bacharel nessa área pública. Na área privada, né, vamos dizer assim, na área comercial, também existe uma série de entidades e uma série de empresas, aí agora falando, né, no setor comercial, que se dedicam ou apoiam atividades esportivas, também no nível da iniciação, também para todos os públicos. Então, se a gente pensar numa escolinha de esporte para crianças, num centro de treinamento privado para atletas de uma determinada modalidade, toda a questão de assessoria e consultoria na área de marketing, de administração esportiva, algumas empresas de mídia, por exemplo, né, contratam pessoas especializadas em esporte para dar assessoria, ou para até como atuação permanente, mas em transmissões, em divulgação de modalidades, toda uma gama de empresas que patrocinam o esporte, que se usam de lei de incentivo ao esporte, por exemplo, muitas vezes buscam um bacharel em esporte, um profissional especializado numa determinada modalidade, para dar esse apoio. Também na área privada, empresas, hotéis, a área de turismo também tem uma interface muito grande, né, em que o bacharel em esporte tem a oportunidade de atuar. Estou dando alguns exemplos, mas as possibilidades são imensas. No último setor, vamos dizer assim, que é o chamado setor sem fins lucrativos, das organizações esportivas, é que está, na minha visão, o grande mercado, a grande possibilidade de inserção no mercado de trabalho. Né? Se a gente pensar em entidades, por exemplo, até de nível nacional, como o SESC, o SESI, todas as confederações das modalidades esportivas, olímpicas ou não olímpicas, ou paralímpicas, né, tem um corpo técnico, tem um corpo administrativo, né, que tem sido uma grande demanda, né, gestores, pessoas que vão auxiliar em toda a logística, todo o suporte, né, para a prática e para o esporte de rendimento, no caso das confederações, ou para a prática, no caso do SESI, do SESC, que tem programas tanto para esportivos para a comunidade como um todo, como também equipes de alto rendimento. No nível mais, vamos dizer, regional, estadual, nós temos as ACMs, todas as federações de muitas modalidades que tem nos 26 estados, no Distrito Federal, então também é um caminho, né, é uma possibilidade de atuação, tanto, como eu falei, na área técnica, quanto na área de administração, e algumas delas também na área de pesquisa. Algumas confederações esportivas que já têm um setor de pesquisa dentro dela, né, e que os especialistas naquelas modalidades atuam na pesquisa para o desenvolvimento dos atletas, enfim, de equipamentos, de uma série de fatores que intervêm aí no rendimento esportivo. E, por fim, nessa gama aí dos setores privados sem lucrativos, o grande número, né, uma grande oportunidade em termos de onde acontece mesmo a prática, né, que são os clubes, são os projetos sociais, alguns institutos, algumas fundações, em que o bacharel em esporte tem a oportunidade, principalmente aqueles que estão começando a carreira,
né, de fazer o contato direto com o público, atuar como treinador, atuar como preparador físico, e também como na administração, apoiando, né, a consecução desses projetos. A expectativa dos alunos que cursam, né, o bacharel em esporte, e realmente bate, né, tem batido nesses últimos anos. O último dado que eu tenho, acho que é de 19, que a gente ainda estava presencialmente. Então, muitos alunos, né, quando entram na escola, estão no segundo, terceiro ano, optando pelo curso de bacharel em esporte, têm essa expectativa mesmo de, então, atuar nesses setores. Nos clubes, nas confederações, tanto na área técnica, como eu falei, como gestor, como técnico, como preparador físico, como auxiliar técnico, na área de análise de desempenho, análise de jogo, né? Muitos também, e aí falando de uma maneira bem geral, independente do setor, como eu especifiquei, a vontade de empreender, ter um negócio, ter uma empresa, uma área de prestação de serviço privado, né? Então, muitos ex-alunos que eu estou me lembrando aqui agora, e alguns até do interior, voltam para a sua cidade e lá criam uma empresa de eventos esportivos ou de assessoria de marketing para o clube e trabalham nos clubes locais, nas entidades locais. Então, tem essa área do empreendedorismo também, é uma área que tem, aliás, nesses últimos anos, tem aparecido muito mais quando a gente conversa com os alunos, e no caso eu faço alguns levantamentos, né, qual é a expectativa. Então, muitos alunos já entram no curso de bacharelado pensando em depois fazer ter um empreendimento, né, comercial nessa área. Então, acho que esse é um panorama, né, e a gente consegue ver que, e a ideia foi mostrar isso, né, que o bacharel em esporte tem inúmeras possibilidades, né, tanto da prática como na gestão, né, tanto na área do desempenho esportivo, vamos dizer assim, ligado com atletas e com o desenvolvimento de modalidades, como na gestão, como eu falei, gestão, marketing, assessoria, mesmo na área de comunicação, como no empreendimento, né, empreender algum negócio em algumas dessas vertentes, e também no estudo e na pesquisa, numa carreira acadêmica. Então, temos aqui vários ex-alunos, né, de bacharel em esporte que hoje são professores em universidade. O bacharel em esporte tem uma inserção forte no mercado de trabalho, forte na sociedade, tem tido cada vez mais demanda, né, de possibilidades de atuação no sentido de desenvolver o esporte no país. Então, espero encontrar vocês aí no futuro aqui no nosso curso. Um abraço.